Mas tio Maico, quanto que você vai buscar nessa maratona domingo? Hoje eu te falo nesse vídeo aqui. Logo agora, começa esse vídeo aqui no final deste ciclo, né? Na verdade, o último treino antes da maratona, Destrava RP, uma coisa embolada na outra, dando certo a maratona, se Deus quiser. Aí eu já volto com tudo para os treinos para os 21K, né? Mas então uma coisa emendando na outra. Mas é o último treino. Hoje foi um 8K aqui, fraco forte e tudo certo. Foi um ciclo bem feito. Eu perdi todo o peso que eu queria perder. Eu tô chegando bem treinadinho, não tenho uma lesão me assolando. O prognóstico é positivo e hoje nós vamos falar sobre previsão, estimativa de prova e o que eu vou buscar lá, né? Qual que é a estratégia para a prova. Foi tudo bem feito. Essa última semana é um pouco aflitiva, né? Porque é o polimento, assim, na sua fase máxima. Foram só 2 treinos de 8K. Você fica muito tempo ocioso. Eu tava treinando todo dia, de repente você só tem 2 treinos na semana, dá uma agonia, mas a gente sabe que é bom pro corpo. É fundamental você tirar o pé, né? Você não tira tanta intensidade, você tira o volume. Então foram treinos assim, rodando em ritmo de prova, mas bem baixo o volume, né? Rodei 16K. E já é quinta-feira, né? Então, bem diferente de outras semanas aí, que eu tava acumulando 70K. No final das contas, né? 16K mais 42, eu vou fechar a semana com praticamente o mesmo volume de sempre, mas é porque tem a maratona na jogada, né? E daí, tá pago. Beleza? É fundamental, tá? Faça... Nossa, como estão, Ari? Como estão participativos. O que é isso aqui? É um quero-quero? Eu não entendo nada. Ô, quero-quero. Quer o quê? Você quer o quê? O que vocês querem? Correram. Estão vendo? Quero-quero, olha lá. Olha que saidinhos. Quero-quero. Você quer o quê? Eu vou te falar o que você quer. Você quer a melhor roupa com a tecnologia e com desconto? Vai de Insider. Durante o mês de junho, o nosso cupom tá valendo 15% na Insider. Hoje eu tô treinando com a Performance, ó. Camiseta que é ótima para treino. Ela tem essa tecnologia aqui, ó, de tecido, tá vendo? Essas figuras geométricas não são acabamento, não. Elas ajudam a dissipar, dá mais conforto térmico, evapora muito rápido, seca muito rápido essa camiseta. É uma das opções, mas a Insider tem uma infinidade. Usa lá, cupom CORREDORES e ganhe 15% de desconto nas roupas mais tecnológicas, que tem conforto térmico, que desamassam no corpo sem precisar passar e que não dão aquele futum. É incrível! Eu corri, eu ainda tô perfumadinho, tô mais perfumadinho que o sovaco do quero-quero. Esse sou eu tô eufórico, eu tô adrenalizado, eu tô endorfinado, porque eu treinei, porque o ciclo tá bem feito, porque domingo tem maratona e porque nós vamos conversar nesse vídeo. Quanto que eu tô indo buscar nessa maratona, eu conto pra vocês, não tem segredo. Certo? Vamos! Para bater um recorde pessoal é preciso dedicação e compromisso. Agora, bater os recordes pessoais em todas as 4 distâncias durante o ano de 2025, aí a parada vai ser séria. É isso que eu vou tentar, só que eu não quero fazer isso sozinho. Eu quero você participando disso junto comigo. É o Destrava RP, o novo desafio do canal Corredores, que vai fazer com que a gente olhe com a mesma atenção para todas as distâncias. Da intensidade dos 5 e 10K até a resistência dos 21K e a maratona. A meta é clara, melhorar todas as marcas pessoais até o fim do ano. A ideia não é se comparar com ninguém, mas superar nós mesmos. Vale RP em prova, vale em treino e nas distâncias que você aguentar correr. Você decide como vai tentar bater esses tempos. Fracassou? Engole o choro e tenta de novo. Tá na hora da gente reescrever a nossa história na corrida. Tá no ar o Destrava RP. Amiguinhos e amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Reunião de cúpula, semana de prova, segunda-feira. Isso é uma tradição aqui na Move, né? O aluno, claro que tem os menos ansiosos, né? Mas tem uns que já esperam o Luciano atrás da moita lá, a hora que ele encosta o carro, os caras já juntam. Não, é 10 dias antes, já tá querendo saber da estratégia de prova, o que vai fazer, o que não vai fazer. Estratégia. Tem, viu? Então, esses dias, você sabe que eu joguei no grupo lá, faz uns 10 dias, faz uns 3 dias, ou seja, uns 10 dias da prova, eu tava jogando já a previsão do tempo.
Cara, puta bicho ansioso. Eu falei, meu, quem não... Só tem um jeito de viver a corrida de forma plena, é você esgotar tudo isso de ansiedade. A coisa mais gostosa é você ficar muito tempo antes, vendo, será que vai estar frio, vai estar... A previsão do tempo eu acompanho diariamente, mestre Lu. Aliás, tá boa. Tá boa. Tá boa. Pode ser melhor? Pode. Mas tá boa. Tá frio, né? Tá frio. Hoje eu soltei uma no Instagram horrorosa. Vento, chuva e vento de 28. Não. Vento, chuva e ambulância. Tem essa, não. Vento, chuva e ambulância. Não, isso foi há quantos anos atrás? O trauma? 2018. 2018. Mas é tipo o climinha que tava naquele dia. Até hoje você tá me devendo, sabia, né? Eu sei. Tá me devendo até hoje. Mas o lance é o seguinte, essa reunião é pra quê? É pra bolar a estratégia da prova, né? A gente vem treinando aí e tal, mas como você vai... Qual vai ser a estratégia? Tem gente que gosta de fazer constante, é uma prova plana, então propicia, por exemplo, você fazer uma prova constante. Tem gente que gosta de fazer progressivamente. E tem gente que não de forma com aval de mestre Lu, mas faz regressivamente, né? Na verdade, são alunos que às vezes se precipitam no começo e vão quebrando. O mestre Lu odeia quando acontece isso, né? Mas vamos tentar bolar uma estratégia aqui. Peraí. Não é que eu odeio. Não é isso que eu prego, não é isso que eu ensino. Não é o jeito mais legal de correr uma prova. É bom você sentir que você tá quebrado. Não, muito bom. Imagina, você passa na largada, ou antes de chegar à largada, você começa a passar mal. Você nem aproveita, né? E na verdade, Lu, quando você quebra, você perde o domínio, né? Ninguém quebra num pace que quer, né? Se você for um pouco mais experiente, você vai perceber que não tá dando para segurar, você tira o pé e vai ter que se conformar, né? Se você for mais experiente, mas tem gente que insiste, né? Já tivemos aqui casos, né? Não é o caso do tio, vou falar da ambulância, mas já tivemos casos aqui de pessoas tentando buscar o sub 3 com 40 km apagar, literalmente. Apagar. Porque tão no finalzinho, não? Tão no finalzinho. E apagar. Apagar porque tava naquela tara de manter abaixo do 4,15. Achou melhor correr o risco do que terminar a prova. Tem muito... E claro que no dia você vai sentir, né? Nos primeiros quilômetros ali você já percebe se tá encaixadinho, sim, né? Se precisa reajustar. Mas é importante você ir com uma estratégia. Isso para qualquer distância, viu, gente? E os treinos foram bons, né, mestre Lu? Foram bons, tivemos... Forquei pouquíssimo. 2 RPs até agora. 2. Uma meia maratona sob controle e bem feita, né? Qual, ontem? Não. Que deu ruim? Porto Alegre. Não é que deu ruim. Não deu RP, né? Não deu RP, mas você estava sob o controle da prova. Se a prova tivesse com um ambiente mais favorável, pode ter certeza que o RP saía. Esta construção, mestre Lu, a forma como estamos construindo esta nossa história. Tivemos um revés aí nos 21, mas viemos melhorando 5K, melhoramos nossos 10K, isso é bacana para quem está buscando um recorde nos 42. Só ajuda lá no topo da pirâmide lá. Eu diria que, para você ter ideia, tem casos assim como você, tem gente neste mês aqui, Gabriel, você conheceu ele lá? O Gabriel tá correndo muito. Gabriel, este mês ele bateu o RP dele na maratona de Montevidéu, 3 horas 12, uns quebradinhos, baixou, sei lá, 9 minutos, alguma coisa assim, bateu o RP nos 10K na ASICS e ontem bateu o RP na meia. Então assim, você acha que não é possível bater RP tanto perto do outro? Você tem que aproveitar o melhor momento do seu treinamento. Você está no seu melhor momento. Então Lu, é o melhor momento para bater o RP em tudo. A gente já conversou sobre isso, mas ficou muito claro para mim que o tempo todo a gente, na verdade, estava se preparando para a maratona, né? E tudo veio junto. Isso acontece. Meus recordes de meia maratona sempre saíram em ciclos de maratona, né? Mas nunca eu tinha olhado tão para trás, né? Para os 5 e os 10, né? Umas distâncias que eu não corria muito tempo. Os dois, né? Tanto os 5 quanto os 10 eram recordes de 6 anos atrás. Uma fase que eu estava correndo mais distância curta, logo eles saíram, né? E daí nunca mais, e daí a idade vem, então eram mais preocupantes. Falar a verdade, eram os que eu tinha bastante medo, né? Os de 21 e 42 são do ano passado, então é uma realidade parecida com a de hoje, né? O corpo não mudou tanto assim. Mestre Lu, vamos falar de estratégia? Vamos. Como que você gosta de correr? Como eu gosto de correr?
todos os meus recordes pessoais, desde o sub 4, que eu fiz o sub 4 pela primeira vez, todo ano eu consigo baixar o tempo de maratona. E como eu gosto de fazer? Eu me acertei muito com o negócio do progressivo. Então eu sei que tem gente que não gosta, eu sei que tem gente que não se encaixa nesse negócio de você segurar a energia, correr mais conservador e lá pelo 30 começar a aumentar. Eu tinha aquela coisa do quebrar, né, o muro do 30, 35. Quando eu comecei a adotar dessa estratégia e você chegar no seu melhor naquele momento, puta, é muito gostoso. Então é algo que eu tento fazer sempre. O Rosário do ano passado foi assim. Vou colocar o gráfico aí, ó, da prova. Foi exatamente assim. Mestre Lu falou, segure até o 32 num pace. Não pode subir de 5,25, se eu não me engano. Era entre 5,20 e 5,25, se eu não me engano. Para manter ali. E depois do 32, faz o que você quiser. Assim, né? Você vai sentir o teu corpo. E assim foi. E foi lindo. O último quilômetro, assim, correndo a 4,50 alguma coisa. Sabe assim? Sensação de você estar bem, cheio de energia. Muito legal. Então, Mestre Lu, o meu plano, que eu queria ver se eu tenho o seu aval, era correr. Eu gosto muito, gente. Como se eu mandasse nele. Eu tô obediente faz tempo. Pô, não faz isso. Ontem eu fui pra Meia de Santos. Que vontade de chinelar. Meu Deus, a hora que eu tava na largada, eu falei, ai, tá bom pra correr? Tá bom pra correr, né, cara? E o Luciano chegou a jogar uma pulguinha atrás da orelha. Falou, você não quer tentar o recorde na meia lá, não? Aí você foi cagão e não topou. Não, porque eu não acho que eu consiga me recuperar. Eu vou estar tão bem no próximo domingo, correndo, fazendo minha força máxima numa meia ontem. Então eu falei... Porque o lance é o seguinte, né, gente? Maratona tem poucas, né? Tem poucas, sabe? Pra falar a verdade, se der ruim em Porto Alegre, eu não tenho plano B. Né? Você não tem um plano B. Você tem que começar a olhar pra fora até do Brasil, né? Floripa eu vou trabalhar, tem loja lá, vou ficar... Não tem como. Então tem que dar certo, sabe? Então a meia não, a meia... Tirando esse abacaxi do rabo, aí vai ficar só o 21. Aí nós senta, pensa, o que nós temos de 21 aí pra frente? Aí pode ser Atenas, pode ser uma outra antes, pode ser outra coisa que eu nem tô lembrando agora. Aliás, deixem dicas aí, meias maratonas boas pra tempo. Deixa aí. Eu vou precisar de qualquer jeito dessa dica. Aí, Mestre Lu, eu gosto, sabe do quê? De sair. A gente pode fazer esse esquema aí até o 32, até o 30. Eu queria correr, eu gosto de... Como se eu estivesse correndo com o Maico do RP anterior do lado. De Rosário. Igual um pacer virtual. E eu queria correr a 5,19, que é o meu recorde, meu pace de recorde pessoal, correr a 5,19. Então eu sei que o Maico lá de Rosário está do meu lado. Se eu chegar no 30 com perna, aí eu sei que cada segundo que está saindo nos próximos quilômetros, eu tô largando aquele Maico de Rosário para trás e automaticamente é um RP. É uma boa? Eu faria... Na verdade, quando eu vou montar a estratégia de prova, o que eu vou olhar? Eu vou comparar os momentos. Então, a gente vai comparar volume, o que você estava fazendo naquele período do ano passado, o que você tinha de teste, que isso é importante, né? E também o que você tem de teste ou prova recente. Então, o fato dele ter batido RP nos 5, nos 10 quilômetros e ter feito uma meia quase batendo o RP dele, já é um ótimo indicador. Por que quase? Porque a prova não foi totalmente perfeita, porque se ela tivesse com 10 graus, ela seria perfeita. Tava abafado, aquela coisa. Agora nós podemos falar que não fica parecendo desculpa, né? Mas a real é que não é desculpa, não. Pelo amor de Deus. Se você falar pra mim que é a mesma coisa correr com 20 graus e correr com 10 graus, se alguém provar pra mim que é a mesma coisa, eu deixo de ser treinador. Né? Nem a ciência vai conseguir provar isso. Ela já prova que a temperatura é boa, tá ali entre 10 e 15 graus pra gente poder correr bem. Tanto que os recordes mundiais e tudo na casa perto dos 10 graus. Então, vamos lá. Então, a gente tem que olhar para esses números. Volume, o que você está fazendo de teste, de prova. Então, assim, o tio Maico hoje, eu diria que está na mesma condição que ele estava em Rosário. Ou seja, com um grande potencial de correr abaixo do tempo de Rosário. O que vai fazer diferença? Como que vai chegar no dia da prova? Porque vai que toma umas biritas no sábado. Não. Sai desse corpo. Sábado não, mas no domingo, Mestre Lu. Não, tudo bem. Dando certo isso. Depois você pode até comprar e trazer pra mim.
Meu Jesus. Mas nunca se sabe como que você vai chegar no dia da prova. Tem gente que a viagem vira um caos, né? Pode acontecer, né? Você vai se deslocar. Fatores extra-campo. Então, Incontroláveis. vamos trabalhar aqui o cenário perfeito, bonitinho. Então, ele tem totais condições de correr abaixo. Quanto eu faço uma projeção aqui... Vai meter? Vai Pode meter falar? Então, Posso? no 5, você vem cravando. Em tempos de bets patrocinando corrida, Mestre Lu vai para bet. Algo entre 3 horas e 41 e 45. Lembrando que o RP oficial é 3:46:01. E aqui é um cenário bem otimista, 3:41, tá? E 3:45 é um cenário, assim, menos otimista. É o raspando. É o menos otimista. Que é assim, baixando segundos. Menos de um minuto, vai. A gente tá falando aí dele correr num pace entre 5 e 15, mais ou menos, tá? Se realmente cravar ali a Blue Line, e 5 e 17, 5 e 18, mais ou menos. Mas você acha que os 5 e 19, eu correndo com o meu recorde... A referência inicial tem que ser essa. Então, mas você acha que é um pace que eu consigo sustentar? Sim. Ali é um... Sim. O que é? Um Z1, Z2 hoje? Z2. Z2. Mas você acha que é um pace que eu consigo sustentar por 30 km sem desgastar mais? Você é um cara que tem provavelmente uma constituição física que é favorável a correr melhor assim do que correr, por exemplo, as provas mais curtas, mais rápido ainda, entendeu? Então, pelo que eu vejo aqui, você perde menos velocidade quando vai para as provas mais longas. Entendeu? Mas em contrapartida... Ao contrário, na verdade, né? Eu até consigo você sustenta... fazer essa reserva e depois... É isso, exatamente. Então... É que, na verdade, não dá para fazer muita estratégia em 5 e 10K, é difícil, né? É muito intenso. Não dá, mas é que é muito... assim, não dá para você ter uma diferença muito grande, né? É diferente da maratona, que maratona muitas vezes em 5 km você pode ter uma diferença significativa. Mas o ponto é aqui que eu tô calculando que você vai perder entre 5 e 8% de velocidade, no máximo, assim, estourando, no cenário pessimista, que daí você trabalharia acima do seu recorde, né? Então, eu acho que você vai ficar mais perto dos 5% de perda de velocidade em relação à meia maratona de abril. Saia de cima do muro. Crave o meu tempo. 2:42 e 50. Não, que duas. 3. Boston? É de cara Boston. Tinha que pegar nós em Boston. 3:42 e 59 segundos. Pra mim tá ótimo. O abacaxizão sai com a coroa e tudo, assim, ó. Eu não sou um cara ganancioso, mas o que importa eu só quero um segundo abaixo do RP para tirar do meu caminho essa desgraça que eu inventei, que chama Destrava RP. Desgraça. Você sabe que chamam no meu clube de membros, chamam de desgraça RP? Eu sei que ficam gorando pra caramba, isso eu sei. O que você acha, mestre Lu, de pessoas próximas que secam a pimenteira? São amigos? Eu sei que tem um monte lá, não vou falar os nomes, mas tem gente que começa com D, que fica gorando, que fala assim que... não vou contar. Depois eu conto em off. Diz que ficam torcendo pra poder... com D! Ela fez RP ontem? Fez RP. Conheço muito. Diz que fica gorando pra poder... Michel Bolt, eternamente. Michel eternamente me secando. Vamos ver aí a preparação. Você queria mostrar uns dados aí. Isso aqui é o nosso amiguinho Chorus, né? A gente tem... Isso aqui é a plataforma da Chorus, do Chorus. Esse aqui é para treinadores, né? Então a gente tem aqui os gráficos de volume, da distância que o tio Michael correu desde o começo do semana ano. a semana? Cada barrinha uma semana? Cada barrinha uma semana. Tá? Então, quando eu passo aqui, vocês vão ver. Ó, tá? Então, tem a distância proposta e realizada. Tá? Então, você tem essa diferença aqui. Ó, por exemplo, tem semana que o tio Michael deu migué. Ganhou algum compromisso dele. Eu acho que abril foi a Expo da Maratona de São Paulo. Porque a gente tinha proposto 44 e ele fez 22. Foi a Expo da Maratona. Aí você tem aqui, ó, tinha proposto 86 e fez 64. Tinha proposto 74 e fez 62. Né? Tinha 37 e fez 48. Aqui foi semana prova que eu fugi semana de prova. Aqui foi... foi a prova dos 21K. Que você treinou menos. Aqui, de 52, você fez 42.
né? Então, de 66 você fez 58. Assim, lembrando, quer trazer aqui? Lembrando, o tio Maico tinha treino quase todos os dias. Então, ele não conseguia muitas vezes fazer toda a semana, porque tinha treino que a gente falava assim, olha, esse treino aqui, se precisar, você pode descartar. Então, ele estava projetado, mas muitas vezes, por conta do demanda de trabalho, ele descartava. Se a gente olhar as últimas semanas aqui, agora mostra as últimas semanas. Ó, as últimas 4 semanas, praticamente você fez quase tudo. Ó, teve semana que você fez até um pouquinho mais. Essas duas aqui, ó, 70 quilômetros na semana. 73. Isso aí é legal até porque é uma pergunta rotineira, volume de treino, varia muito de um para outro, né, Marcelo? Mas varia mais eu volume. tô para te falar que 70 quilômetros por semana eu acho que é o máximo que eu já fiz em 10 anos de Move. Se a gente pegar aqui, ó, essas últimas 4 semanas, ele correu 58, 70 dá 128, depois com mais 73 nós estamos falando de 200 e pouquinho, ó, 300, quase 300 quilômetros nas últimas 4 semanas. É quilômetro pra caramba. E volume não tem jeito, volume é importante. Não é sinônimo, né, Marcelo? Aumentou quilômetro, vou botar 100 km por semana, meu tempo vai despencar. Não é assim, não, né? Tem que ser projetado, né? E assim, se a gente comparar aqui esse mesmo momento com o ano passado, com certeza você está treinando mais. Tem uns negócios em especial, principalmente semana mesmo, assim, dias da semana, terça e quinta, que é os dias que a gente treina no parque lá. Faz algumas semanas, por exemplo, que eu tô tendo 14K durante a semana. De terça e 14K de quinta. E esses 14K é fraco, forte, fraco. E, putz, eu não lembro de outro momento em que eu ficava rodando 14K assim de meio de semana, não. Você vai pegar aqui o ano passado, ó. O número é muito pequenininho, eu acredito no que você falar. Pera aí, ó, vamos aproximar aqui, ó. Aqui nós estamos falando do ano passado, janeiro, fevereiro. Vamos pegar aqui março, 200, ó, tinha projetado 292, mas ele fez 231, 224, 221, 252, que foi um mês de Rosário, ó. 252 contando com a maratona de Rosário. Certo. Esse ano, contando fevereiro, ó, 227, 240, aqui abril foi 206, porque teve a questão da maratona de São Paulo, que você treinou praticamente uma semana, você não treinou. E aqui a gente teve maio com quase 300 quilômetros rodados. Sim. Então, ou seja, o perfil aqui está muito parecido. E olha o começo do ano aqui, ó. Fevereiro, na base, né? 339 quilômetros nesse período aqui que a gente colocou você para treinar todo o santo dia. Né? Então, aqui a gente tem assim um volume muito semelhante. Indicadores de RP no 5, nos 10, um quase RP na meia maratona e eu projeto aqui, um cenário perfeito, um RP assim. Tá mais experiente. Mais experiente. Tá mais experiente. Às vésperas de 47 anos. Já não vai fazer mais caca. Tô leve, Marcelo. Tá leve. Tô chegando, perdi bastante peso. Tá leve. Perdi peso já tem um tempo, porque não é legal também ser, né? Tem um detalhe importante também, tá usando melhor suplemento, tá usando melhor os repositores, né? Porque Rosário, ano passado, se eu não falasse pro Lazarento... Mas eu vou saber que os caras não iam ficar 10 km sem água? Mas ainda bem que eu falei, né? Porque senão você não Deus. levava a garrafinha no bolso. É verdade. Vou correr. Ontem corri com a garrafinha para testar a estratégia de eletrolítico. Importante. Você tem que... Tudo que você tem de treino até o dia da sua prova, você tem que treinar absolutamente tudo. Ingerir água, grandes quantidades de água, grandes quantidades de carboidrato. Tio Maico, você vai ingerir quanto de gel? Vai dar o quê? Uns 70 gramas de carboidrato? 60 gramas por hora. Por hora? Todo 5 é um gel de 25 e todo 10 é um gel de 40. Dá então, mais um pouquinho. Dá 65. Dá para ser até mais, falar a verdade, viu? Mas depende muito do quanto você treinou isso. Dá para ser mais. O gel de 40 mesmo é uma novidade, né? Para todo mundo, né? Assim, faz pouco tempo que surgiu no mercado, né? E daí eu fui introduzindo dessa forma e não vou inventar mais nada. Não adianta vou trocar todos os géis por gel de 40. Dá uma caganeira, não compensa, né? Então eu peguei todo 10, então no 10, no 20, no 30 eu vou tomar o de 40 da Z2 e no 5, 15, 25 e 35 os menos carbo, mas daí com cafeína, com as coisas que eu gosto lá. Cafeína é um negócio que bate bem pra mim, assim, eu gosto. Então é isso, tá pronto. Vamos mostrar a perspectiva do Chorus, vai?
Ah, verdade. O Chorus, O Chorus, ele com base... Você conversa bastante com o pessoal da Chorus lá. Aliás, tem um vídeo interessante. Você que gosta de tecnologia, pedimos para o pessoal da Chorus explicar como que o relógio identifica e te dá um número, uma predição de prova, né? Uma estimativa de tempo de prova. O André da Chorus gravou um vídeo para nós explicando como é que é essa história, como que o relógio analisa toda a sua bagagem de treino e dá uma predição de tempo lá, uma estimativa do seu tempo lá, como que a tecnologia dá uma de mãe de Ná. E eu vou te falar, no 5K, o Chorus quase cravou nos segundos quanto que eu faria no 5K. Nos 10K, ele foi um pouco mais otimista, mas foi uma prova que eu larguei tarde, mas ele dava... Né, tava quente, né, a tribuna tinha aquela coisa, pode ser que tenha dado uma cansadinha extra, talvez num dia mais frio batesse mais perto ainda da predição. Os 21K, cara, foi foda, porque o relógio dava que eu não bateria, e eu não bati mesmo. Aí, tudo bem, também tava um dia mormaço e tal, mas o relógio acertou. O relógio acertou tudo até agora. E daí nós vamos mostrar. Oi, tio Maico, tudo bem? Eu sou o André e eu tô aqui para falar um pouco do preditor de prova da Chorus. E isso é muito importante, ainda mais agora nesse período de Destrava RP, né? Então, você consegue ter uma estimativa de provas de 5, 10, meia maratona, 21 km, e também a maratona. Para chegar nesses números, a Chorus faz uma análise de todos os dados que são coletados através das suas atividades físicas. Então toda corrida que você faz ao ar livre gera uma série de métricas para você depois ter esse preditor. E por isso é tão importante usar o relógio ao longo dos seus treinos de tiro, de longão, de o que quer que seja, mas também para dormir, porque ele vai usar essas métricas de sono no algoritmo final. Então todas as suas métricas do Evolab compõem esse algoritmo que depois vai te dar o tempo. Olha, eu não sei como tá os seus tempos aí dessas 4 provas, mas o meu... te digo que já tiveram melhores, tio Michael. Enfim, a rotina aí tá um pouco corrida, não tô conseguindo treinar do jeito que eu deveria, mas eu tenho certeza que com esse Destrava RP aí você tá conseguindo chegar muito próximo dessas metas, né? Ah, outra coisa, é claro que todos os dados externos ao Evolab não são considerados nesse predidor. Então, por exemplo, se chove ou se tá muito calor, se você tá testando um tênis novo ou não. Então, esse tipo de métrica é um pouco mais subjetiva, que pode interferir, ou vai interferir de fato no preditor de prova, mas aí não tem muito para onde fugir, são variáveis fora desse contexto aí. Espero que eu tenha ajudado a tirar a dúvida aí sobre o preditor de provas da Chorus. Se precisar de alguma coisa é só me chamar lá no Instagram, e é isso. Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau e bons treinos, tio Michael. Valeu! Ele já ajustou umas predições aí, né? Por exemplo, de 5K, ele dá um tempo, ele deu uma baixadinha até... Porque eu continuei treinando, né? Desde que eu fiz os 5K já tem tempo, né? Tem uns 2 meses. Então ele tá como... Isso aqui é uma foto de momento, né? De tempos em tempos ele vai reajustando. O que ele faz é algo interessante, porque ele nada mais faz do que reunir as informações que você vai tendo de treino, de testes. Então, se você não tiver prova, se você não tiver teste aqui, ele vai errar mais. Mas quanto mais você tiver de prova, de informação de prova no sistema, e se você fizer o teste do Chorus, aí ele tenta, assim, eu percebi que ele fica mais próximo do que é real mesmo. Tá, então Ó, pra você ter ideia, ele tá estimando para você 3,43 e 15. Você tá muito próximo do que eu tô falando para você. Entendeu? Você tá até um pouquinho mais otimista. Eu quero ganhar do Chorus. Eu quero meter um chupa-Chorus, não é por nada. Mas assim... Top, hein? Top! Mas eu gostaria. Mas por mais que ele... Por exemplo, vamos dizer que você consiga aqui 3,42 e 30. Cara, 3,43 e 15, pra mim é a mesma coisa. Não, e tem o fator dia, né, Mestre Luke? Isso o relógio, tecnologia nenhuma consegue prever, né? Mas a gente faz predição em cima de velocidade conseguida em outras provas, né, porque você vai perder velocidade. Ele está fazendo a mesma coisa aqui. Ele tem a engenharia dele que ele faz essas predições. E para mim está muito próximo do que é o que a gente está vendo. Deus abençoe suas predições. Sua, do Chorus. Cati, quer participar do bolão, filha? Quanto você acha que vai sair? Dá uma injeção de ânimo, vai. Não, eu acredito no potencial do meu amigo. Você viu que ela falou que acredita. Ela não falou o tempo. Não, mas é que a Kátia, ela pegou o bonde andando, ela nem sabe o tempo que eu tenho que bater assim de cabeça, mas acredita, acredita. Nunca duvidei. Nunca duvidou. Às vezes sim, mas agora não.
É isso. É isso. Vai ter RP. Vamos trabalhar para isso. E daí, Marcelo? No domingo, não me mande mensagem. Eu só vou falar assim, ó. Eu só vou mandar uma foto do abacaxi para você. Falar, tá tirado. E daí eu vou desligar, vou ligar o modo avião. Dá sossego. Vou secar a venda de Porto Alegre. Se esse recorde sair lá e ele vai sair, vai faltar cerveja em Porto Alegre. Eu desafio Porto Alegre a ter estoque de cerveja preparado para mim. Ah, o que você quer de prêmio? Eu quero que segunda-feira você pegue leve, porque daí nós estamos no destrava de 21. Aí não dá para chutar o balde ainda, gente. Não vejo a hora de Mas você entrar não de quer uns férias. dias de folga, não? Posso? Ué, Eu quero, lógico que eu quero. quantos dias? Volto quarta. É, tá bom. Volto 3 quarta. dias tá bom. Volto quarta. 3 dias de folga tá bom. É isso. Certo? Fechou? Ficamos assim, amiguinhos e amiguinhas. Beijo nas crianças de Jesus do coração. Tchau e benção.